você caiu nesse vídeo, provavelmente você não aguenta mais ler inglês, ouvir inglês e entender. Mas quando você tenta falar, quando você tenta se comunicar com alguém, você simplesmente trava, dá branco, você esquece tudo que você já estudou de inglês na sua vida, esquece gramática, esquece tudo. E nesse vídeo você vai entender por que isso acontece e o melhor ainda, como é que você vai superar essa dificuldade. Fica até o final do vídeo que vai te ajudar muito. Vamos lá. O que a gente tem que entender aqui, principalmente? Para a gente tanto entender quanto a gente falar inglês, a gente precisa basicamente da mesma coisa. A gente precisa de vocabulário, e aí eu vou usar muito essa palavra nesse vídeo. Passivo e ativo, ou seja, você tem habilidades passivas e ativas, você tem vocabulário passivo e ativo, e isso tem um motivo, certo? Mas eu vou explicar isso aqui já já. Basicamente, você precisa de vocabulário. Você precisa saber a ordem da frase, tanto para entender quanto para falar. Você precisa saber os tempos verbais, você precisa entender essa parte da gramática. Preposições também, porque você precisa saber como as ideias se ligam, como as palavras, os parágrafos se ligam um no outro. Adjetivos, advérbios, para a gente dar intensidade e característica para as coisas que a gente fala. Então, basicamente, é assim que se forma uma frase, é assim que se conta uma história, enfim. Por que eu falei que eu vou usar muito as palavras passivo e ativo? Porque é basicamente isso que define se você consegue falar ou não inglês, apesar de conseguir entender. Por exemplo, como é que eu vou praticar minha capacidade de entender inglês? Eu vou ouvir e eu vou ler. Como é que eu vou praticar a minha habilidade de falar inglês? Eu vou falar e eu vou escrever. Todas elas são igualmente importantes e principalmente assim, gente, tem que ser 50, nossa senhora, credo, tá travando tudo aqui. Tem que ser 50-50 de prática. Não tem o que fazer. Por quê? Porque você precisa tanto expandir o conhecimento, certo? Você precisa aumentar seu vocabulário, você precisa aprender gramática, você precisa um monte de coisa. Mas você precisa aplicar esse conhecimento. Você precisa... Eu vou só recapitular rapidinho porque deu erro aqui e eu tive que voltar. Você precisa expandir o seu conhecimento, você precisa expandir o vocabulário, você precisa expandir o seu conhecimento de gramática, mas você precisa aplicar o que você sabe de tudo isso. Então, tem que ser uma prática de 50-50, certo? O ideal é que você estude ali na aula, você leia sozinho, enfim, e depois você vai lá e aplica esse conhecimento. Então, se você leu, você vai lá e escreve. Se você ouviu, você vai lá e repete, você vai lá e fala com alguém, enfim. Então, esse é o ideal. É assim que você desenvolve tanto quanto você consegue entender, tanto quanto o que você consegue falar. Certo? Quando eu estou ouvindo e estou lendo, a gente volta aqui nas habilidades passivas e habilidades ativas, né? Então, eu vou me habituar com a língua quando eu estiver ouvindo e lendo. Quando eu estiver falando e escrevendo, eu vou desenvolver na língua. Ou seja, eu não vou só aplicar o meu conhecimento, eu vou memorizar aquilo que eu aprendi, eu vou ver na prática e eu vou aumentar o meu nível desse jeito. Então, como você sai da fala de um aluno básico para um aluno intermediário? Falando, escrevendo, ouvindo e lendo, tudo igualmente. E aí, quanto mais você fala, quanto mais você escreve, mais você erra, mais você tem feedback. Quanto mais feedback você tem, mais você melhora em inglês. Então, as pessoas ficam com medo de falar e de escrever, porque elas vão ter um feedback negativo, talvez, nem sempre. Mas é esse feedback negativo que faz com que você avance. E aí você se desenvolve, você entende por que você errou e o que você tem que parar de fazer. Eu coloquei aqui nos dois, praticar a velocidade. Então, tanto quando você estiver lendo, estiver escrevendo, enfim,
Você vai praticar a velocidade de lembrar das palavras, assim que você ouve, assim que você lê, e assim que você quer falar, que você quer botar para fora, né? Quando eu aplico meu conhecimento, eu tenho feedback, eu vou lá e estudo mais um pouco de gramática, eu aprimoro o que eu já sei. Então eu vou lá, estudo mais um pouco, melhoro, sei lá, meu conhecimento de tempos verbais. E quando, depois que eu estudo, vou lá e faço mais exercícios, falo mais, escrevo mais, eu vou memorizar mais ainda e eu vou entender por que aquilo está errado. Certo? Então é basicamente isso, gente. Para você conseguir falar o tanto quanto você entende, você tem que equilibrar a sua prática. É só isso. Não tem um segredo, tipo, quando eu aprendi tal coisa de gramática, eu vou melhorar, eu vou ser fluente. Não. Quanto mais você praticar, mais perto da fluência você vai estar. E aí, para finalizar esse vídeo bem rapidinho, a gente tem aqui algumas práticas para você tanto trabalhar o seu vocabulário passivo quanto o seu vocabulário ativo. Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas eu primeiro quero terminar essa parte do porquê que você não consegue entender. Então, quando você quiser melhorar o tanto que você entende, o que é que você vai fazer? Você vai ler livros, você vai ler blogs, ler artigos científicos, ler notícias, enfim. Você vai ouvir podcast, vai ouvir música, vai assistir vídeo, vai assistir série com legenda em inglês, por favor. Você vai assistir palestra e aula com legenda em inglês, se tiver também. Não é toda palestra, não é toda aula que tem, mas se tiver, por favor, coloque a legenda em inglês. E ouça apenas áudios. A gente tem podcast, mas os podcasts são muito longos. Então, aqui na Brazilian English, na nossa plataforma de estudo, você tem acesso a áudios de Business English, inglês geral, e você consegue praticar sem necessariamente ficar ouvindo um podcast. E você também pode praticar com flashcards. Então, o que vai ser um flashcard? Então, você vai ter... Meu Deus, eu ainda não aprendi a mexer com esse negocinho aqui. Uma hora eu vou parar de ficar fazendo isso. Então, você tem ali um flashcard, que ele tem alguma coisa escrita aqui, e no verso desse flashcard, você vai ter uma imagem do que quer que seja, que era para eu desenhar aí, mas vocês entenderam. Então, de um lado tem a imagem, do outro lado tem a palavra em inglês, ou de um lado tem a tradução em português, e do outro lado tem a palavra em inglês. Então, a gente vai fazer isso para a gente entender melhor. Como é que a gente vai colocar em prática? A gente vai escrever um diário. Esse é o jeito mais fácil. Sendo bem sincera, se você puder escrever um diário, faça, comece hoje, que isso vai facilitar muito a sua vida. Pode ser um texto curto ou um texto longo sobre o seu dia, sobre uma coisa que você gosta, um desabafo, qualquer coisa. Mas escreve em inglês. Que aí você vai praticar contar a história, ou seja, usar o passado, falar de algo que você está sentindo agora, então dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus planos, que aí entra o futuro, e descrever pessoas, descrever lugares, descrever atividades, enfim, você precisa fazer isso, porque quando você estiver conversando, seja no trabalho, seja no restaurante com um amigo, você vai precisar fazer isso. Toda vez que você estiver, sei lá, estudando e ver um vocabulário novo, você vai lá e anota. Copia frases prontas também. Tô assistindo uma série, escutei uma frase que vai ser útil para mim numa reunião, vai ser útil para mim numa conversa com meus clientes. Eu vou lá, copio à mão de preferência, porque isso vai reforçar o tanto que você memoriza e você vai ter mais fácil. Se você puder ter um caderno só para isso, um caderno só de vocabulário, vai facilitar mais ainda a sua vida. Então anota tudo que for útil para você, anota. Não deixa só ficar na cabeça que você vai esquecer. Não tem jeito, você vai esquecer. É muita palavra para memorizar. Tem que anotar. De novo ali, anotar o que você ouve e repetir em voz alta, tá? Em voz alta o que você ouve. Então, além de anotar,
aquilo que você achou útil, você tem que repetir em voz alta para você praticar a pronúncia, praticar o seu ouvido também. Você vai ler em voz alta, obviamente, textos, tá? O 3 ali eu tô falando mais em formato de áudio e o 4 eu tô falando mais em formato de texto. Para praticar a pronúncia, para praticar a velocidade, né? E se você não tem ninguém para conversar, se você não pode pagar por um teacher agora, esse vai ser o melhor jeito para você praticar sua pronúncia, para você entender mesmo o que você tem que fazer. E técnicas como shadowing. Para quem não conhece shadowing, é quando você é basicamente repetir em voz alta um vídeo ou um áudio. Então vamos supor que eu tenho um áudio de uma pessoa se apresentando, chegando no hotel, por exemplo. E aí você simplesmente tenta ser a sombra da forma que a pessoa fala. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas você imita, tenta imitar o tom de voz, o sotaque, o máximo que você puder, obviamente, para você praticar essa naturalidade de falar, essa velocidade, enfim. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, se inscreve para saber quando eu fizer. Mas continuando aqui, gente, essas técnicas de repetição, tanto de escrita quanto de você falar, repetir o que você ouve, elas são muito importantes e é isso que vai fazer com que você evolua, sabe? Porque a maioria das pessoas não sai do básico, primeiro, por uma certa ansiedade, tanto na questão de insegurança. Então, eu diria que é sim insegurança com ansiedade. Por quê? Porque você fica ansioso porque você tem a possibilidade ali de errar. E você quer falar rápido, certo? Então, são duas coisas que vão deixar você muito nervoso, muito nervosa. E você não vai conseguir pensar. Você vai querer, a qualquer custo, só falar. Tem gente até que fala rápido mesmo. Não sei se é por uma vontade de falar do jeito igual fala em português, mas a pessoa fala rápido, não pensa para falar. Esse é um dos piores erros que você pode cometer. Eu tenho um vídeo aqui sobre os piores erros que você pode cometer falando inglês. Vou colocar aqui no final desse vídeo. Mas a insegurança e a ansiedade eu explico melhor sobre isso lá. E tem o perfeccionismo também. Então, às vezes, você não fica nem ansioso para errar porque você não se permite, porque você é tão perfeccionista que você não fala. Então, tem gente que é assim, eu prefiro não fazer nada porque aí eu não erro. Eu já fui assim no passado, graças a Deus eu consegui superar isso. Recomendo que você supere também, porque a sua vida e o seu inglês vão andar muito, muito, muito mais rápido. E, finalmente, o que é vocabulário passivo e o que é vocabulário ativo? Vocabulário passivo é o que você tem para você conseguir entender. E vocabulário ativo é o que você tem para você conseguir se comunicar. Qual que é a diferença? Além dessa que eu acabei de falar. A diferença é que o vocabulário passivo ele vai ser muito maior. Se você não transforma ele em vocabulário ativo, então se você não pratica o que você está absorvendo, você não vai memorizar aquilo, em algum momento aquele vocabulário vai se perder na sua cabeça e você nunca vai ter pensado em situações onde você realmente pode usar ele para que ele se torne uma palavra que você vai usar no seu dia a dia. Então muita gente não sabe, até alguns professores não sabem desse conceito de vocabulário passivo e de vocabulário ativo. Vamos ali fazer um estudo 50-50, né? Então, 50% de habilidades ativas, 50% de habilidades passivas. E aí, você vai conseguir não só entender, mas também vai falar inglês. E você vai superar essa insegurança, vai superar a sua ansiedade, vai superar o seu perfeccionismo e você vai conseguir falar com qualquer pessoa, falar na reunião, enfim. Se inscreve, comenta, me fala o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo.